Fala, turma! Então, continuando as nossas aulas aí, hoje tá meio frio. Quer dizer, hoje não o dia que vocês estão assistindo a aula, mas o dia que eu tô gravando. E na nossa última aula, então a gente viu o quê? Né? A gente terminou o nosso ciclo de reino animal, né? A gente trabalhou os deuterostômios, que são aí os equinodermos e os cordados, e a gente destrinchou cada um dos grupos dentro de cordados, né? Os peixes cartilaginosos, os ósseos, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Aí a mesma coisa de sempre, gente. Se vocês tiverem dúvida, manda, tá? Mas enfim. Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar então sistema respiratório, digestório e sistema excretor. Então agora a gente vai iniciar um ciclo analisando os sistemas do corpo humano. Então a gente está focado em corpo humano. Pode ser que valha alguma coisa para vocês também pensarem nos outros animais, tá? Raramente cai questões comparativas entre sistemas de seres humanos e animais, mas pode acontecer, tá? E geralmente para reino animal eles fazem mais comparação evolutiva, tipo sistema circulatório entre peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, né? Então são mais aqueles que a gente trabalhou em sala de aula, né? Que a gente destrinchou, tá? Aqui vão ser aqui vai ser outro tipo de abordagem. Então vamos lá. Sistema respiratório, né? Então a gente esquece branco, esquece tudo, a gente vai focar no ser humano. Qual a função? Fazer as trocas gasosas, né? Então você vai fazer o quê? Você vai inspirar o oxigênio e expirar o gás carbono. Essa é a função do sistema respiratório, né? E aí quais são as partes que compõem o sistema respiratório humano? Narina, fossas nasais, faringe, epiglote, né? Laringe, traqueia e pulmão. Epiglote, eu vou destrinchar lá na frente quando a gente estiver falando de sistema digestório, agora eu não vou falar, vai fazer mais sentido lá. E faringe, ela tá aqui, ó. Então, a faringe, ela tá entre uma região mista, né? Porque ela faz a conexão, ó, do sistema respiratório, né? Ó, pulmão, narina, né? Assim como ela faz a conexão da boca com o esôfago, o sistema digestório. Então, uma região de passagem de ambos os, os caminhos, né? Ambos os sistemas. E a epiglote é importante por causa disso, né? É a epiglote que vai impedir com que, por exemplo, quando você engolir água, a água acabe indo para o seu pulmão, né? Então é uma barreira mecânica aí. Você só vai realmente ter problema se você acabar respirando, né? Então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho mais. Então a gente falou pulmões, mas antes de chegar nos pulmões propriamente ditos, né, a gente está aqui na laringe, né? Na laringe, ó, a gente vai ter as traqueias. Então você vai ter uma série de estruturas aqui que são cartilaginosas, né, que vão estar dando estrutura para o tubo por onde passa o ar, né, até chegar nos nossos pulmões. Então são eles, né? Você vai ter a laringe aqui, né? Aí traqueia, que é essa maior, tá? E aí depois já vai dividir, né, em brônquios, né, que são de calibre menor, bronquíolos, né? Então brônquio, bronquíolos, aí tem, enfim, eles vão dando nomes até chegar em bronquíolo e, enfim, o último estágio, né, que vai chegar ao ar é nos sacos alveolares, nos alvéolos, né? E aí o que são os alvéolos? Os alvéolos eles são o fim desse caminho, né? E lá você vai ter o quê? Você vai ter essas bolinhas, né, nas pontas, que elas nada mais nada menos do que a região em que ocorre a troca gasosa, né? Então, se vocês é, forem lá em química, vocês vão lembrar de área de superfície, né? Então, o que, que os alvéolos fazem? Eles aumentam a área de superfície, né? Essa estrutura em forma de cachos de uva aumenta a área de superfície, permitindo com que as trocas gasosas elas ocorram
de uma forma mais eficiente. Então, basicamente, o pulmão inteiro, né? Tanto que a galera fala, tipo, se você for pegar a área do seu pulmão interna, né, referente aos alvéolos, e esticar, você tem tipo metros de área de superfície. Então, é tudo. Você tem uma grande área de superfície comprimida num espaço muito pequeno, que aí permite com que a gente tenha um sistema respiratório eficiente, né, diferente e que consiga, né, ser eficiente num ambiente terrestre, né? Aí já trabalhando com ar ao invés da água em que você usa as brânquias, né? Então é essa estrutura. E aqui então nos alvéolos é onde nós temos os capilares. Então chega aqui as artérias com sangue arterial, na verdade ao contrário, chega aqui as artérias com sangue venoso, né, as arteríolas, aí temos os capilares, onde de fato ocorrem as trocas gasosas, né, e em seguida nós temos veias ricas em oxigênio. Lembrando que a artéria é, é o tubo pelo qual se envia, né, o sangue. E veia é onde recebe. Geralmente, a artéria ela está rica em oxigênio, enquanto as veias elas estão pobres em oxigênio. Então, no pulmão, né, é nessa troca gasosa que a gente vai ter uma inversão disso, em que as artérias elas vão estar ricas em oxigênio e as veias, não, que as artérias vão estar pobres em oxigênio, né, porque elas estão chegando no pulmão para realmente receber o oxigênio e as veias vão estar ricas em oxigênio, tá? É a única exceção que tem. E aí a respiração, né, é importante a gente ressaltar algumas partezinhas. Então existem as pleuras aqui no pulmão, tá? Então o pulmão ele é meio que um saco, né? Só que ele não tem uma única pele aqui. Ele tem duas peles. É como se você tivesse um sanduíche, né? Então você tem a pele de fora, você tem um líquido no meio e aí você tem a pele que está de fato dentro do pulmão, né? Essas peles são chamadas de pleuras, tá? E elas que permitem com que o pulmão, né, tenha essa contração, né, toda essa movimentação sem ter atrito, né? Então não seria legal que seu pulmão ficasse atritando e, enfim, né, precisasse de muita manutenção até, enfim, inflamar se tivesse algum problema, né? Ter inflamações na pleura é bem delicado, tá? E aí o pulmão ele não funciona simplesmente do jeito que a gente pensa, né? A gente não exatamente puxa o ar, né? A gente cria uma pressão negativa, na verdade o ar é empurrado para dentro, é um processo diferente, né? Então a gente cria uma pressão negativa através do diafragma. O que o diafragma faz, né? Então imagine, deixa eu ver um caso em que a gente tem pressão negativa. Enfim, o diafragma ele vai puxar, né? É um músculo que a gente tem aqui, ele está relaxado geralmente, e a gente vai contrair ele. Quando a gente contrai, a gente está puxando o ar. E ao puxar o ar, isso faz com que o pulmão dilate de área, né? E ao dilatar de área, a pressão dentro do pulmão diminui, né? Fazendo com que o ar entre, né? Então o ar que ele faz o quê? Ele vai para onde a pressão é menor. Ao aumentar o volume do pulmão, né, e fazendo com que diminua a densidade do ar que está dentro do pulmão, o ar que está do lado de fora, que tem uma densidade mais alta, ele entra, né, ele é empurrado para dentro, não é puxado, né? E por fim a gente tem o surfactante, é uma coisa importante de mencionar, que é uma substância que é produzida pelo nosso corpo que fica nos alvéolos. Então, se não tivesse esse surfactante, os alvéolos eles estariam colapsados, né? Eles não conseguiriam formar aquela estrutura de cacho de uva, eles estariam todos fechadinhos, né? E aí o que permite com que eles fiquem abertos é a presença desse surfactante, que nada mais é do que uma substância similar a um detergente, né, que diminui a tensão superficial da água, né? Então, vocês já tiveram a dificuldade de tirar sei lá,
um prato, uma régua, alguma coisa que esteja colada numa superfície com água, né? Então, sei lá, imagina que você pegou um vidro plano, jogou água na mesa, colocou o vidro por cima, tenta levantar isso, você não vai conseguir, né? Mas agora coloca um pouquinho de sabão, você vai ver que descola muito mais fácil, né? E isso é por causa dessa pressão superficial da água, né? São as forças da ponte de hidrogênio. Então, é a existência desse surfactante que permite com que a gente tenha uma respiração eficiente, né? Que mantenha os alvéolos não colapsados. E esse surfactante ele não é produzido em prematuros, né? A gente só começa a produzir ele depois de um certo estágio do desenvolvimento. Então, se a criança ela nasce prematura, ela ainda não está produzindo surfactante. Então, você tem que dar esse surfactante para ela, né? Então, você faz uma inalação com esse surfactante, né? E caso contrário, né, o pulmão dela vai colapsar e ela vai ter asfixia, né? Então é muito importante. É, então temos as pleuras, né, que eu tinha comentado, eu esqueci que eu tinha esse slide. Então, ó, em aqui está amarelo a pleura externa, aqui a pleura interna, né? E aqui, ó, a gente tem um vazio, né, que na verdade está preenchido de líquido, né? Ó, pleura externa, pleura interna, pleura externa, pleura interna, líquido em preto. E aí é aquilo que a gente comentou. Então, ó, o pulmão ele está colapsado aqui, ó, não bem colapsado, né? Mas ele está contraído. Ao puxar o diafragma, né, o pulmão ele expande, tá? E essa expansão que faz o ar entrar, tá? Por pressão negativa, surfactante, uma coisa é, delicada, né, aí sobre respiração ainda é a presença do monóxido de carbono, né? Então, aí já mistura um pouco com o sistema sanguíneo, mas vocês sabem que existe hemoglobina, né? A hemoglobina é a substância que permite com que o sangue ele seja eficiente, tenha muita afinidade em capturar o oxigênio do ar. E quando existe monóxido de carbono, o monóxido de carbono ele é muito mais eficiente em se ligar à hemoglobina do que o oxigênio. E aí, basicamente, o monóxido de carbono ele inativa a hemoglobina, né? Ele impede que a hemoglobina pegue mais oxigênio. E ao fazer isso, meio que você não vai conseguir mais pegar tanto oxigênio quanto antes. Então, monóxido de carbono pode fazer com que você sofra asfixia, né? Você tenha aí um déficit na absorção de oxigênio através da respiração e você pode chegar a morrer, né? E aí tivemos alguns problemas em relação ao monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele geralmente é produzido quando a gente tem uma combustão incompleta. Então, ao queimar alguma coisa, né, se você não tiver muito oxigênio, né, você pode fazer uma combustão incompleta que ao invés de produzir dióxido de carbono, a gente produz monóxido de carbono. E antigamente os carros eles você precisava ligar eles, né, e deixar eles um tempo lá para eles esquentarem, e aí você conseguir andar com ele, né? E aí as pessoas faziam isso dentro de garagens fechadas, e era relativamente comum que, né, a combustão ela fosse incompleta e que, né, você começasse a encher aquela garagem de monóxido de carbono. Então muita gente acabava morrendo por causa que, enfim, tentava ligar o carro, né, deixava o carro ligado na garagem. E, tipo, a intoxicação por monóxido de carbono, né, quando você tem esse déficit de essa asfixia, você vai, tipo, perdendo a consciência, né, você vai ficando com sono. Então, realmente é uma coisa bem estranha, né? E aí uma outra questão que pode acontecer em relação ao sistema respiratório é sobre diferenças de altitude, né? Então sempre rola aquele caso clássico, né, de tipo, as pessoas vão para os Andes e aí elas têm problema de fadiga, não conseguem fazer atividade, os esportistas vão para lá e não tem a mesma eficiência de eficiência esportiva, né? E por que isso?
Porque lá nos Andes, né, numa altitude maior, a pressão de oxigênio é menor, ou seja, tem menos oxigênio. Então, de fato, as pessoas, elas, quando mudam de pressão, elas vão ter mais dificuldade de respirar, né? E aí, a princípio, o que seu corpo faz? Ele faz com que você aumente a frequência de respiração para conseguir lidar com essa menor quantidade de oxigênio. Então, quanto mais você respira, mais oxigênio você consegue na respiração, né? E a longo prazo, né, o corpo ele vai produzir mais glóbulos vermelhos para conseguir capturar esse oxigênio. O baço ele tem uma reserva de glóbulos vermelhos que ele vai liberando ao longo da semana, não é algo instantâneo, mas ajuda aí na aclimatação, né? E uma outra coisa interessante é um dos mecanismos que fazem você e saber se você precisa ou não respirar mais, né? Então, quando o seu corpo tem muito gás carbônico, né, isso faz com que o seu sangue fique mais ácido, né? E isso faz com que o seu cerebelo perceba que o sangue está ácido e aí, enfim, questões evolutivas, ele é estimulado então a fazer com que você respire mais, né? E ao respirar mais, você libera mais gás carbônico e isso diminui a acidez do sangue e aí isso é meio que autorregulado, né? Então a gente geralmente não está controlando a nossa respiração, né? Ela é automática, então agora que você lembrou que você está respirando, você vai começar a respirar voluntariamente, mas se você se distrair de novo, você vai respirar e sem lembrar que você tem que respirar, tá? Então, essa é uma coisa interessante. Outros animais, eles não têm esse controle, por exemplo, de respiração, tá bom? E aí, sistema digestório. Qual a função do sistema digestório? Nutrição, né? A gente come para se nutrir, né? E quais são as partes? Então, boca, aqui ó, boca, faringe, esôfago, que é esse tubo longuíssimo aqui. Aí temos o estômago, aí tem o duodeno aqui, que vai receber. Logo depois do estômago aqui, a gente tem o duodeno, né? Aí a gente tem o intestino delgado. Nossa, fizeram com as cores isso aqui. Ou será que é aqui? Tá vindo por trás aqui, ó. Pá. Intestino delgado, né? Aí ele liga no intestino grosso e termina no ânus. Esse é o caminho da comida, tá? E aí vamos falar um pouquinho de cada parte. Então, qual a função da boca para o sistema digestório? A boca ela vai quebrar os alimentos mecanicamente. E ao quebrar os alimentos, ao mastigar, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a superfície de contato. Então, se você tem tipo uma semente assim, né, qual a superfície de contato dela? É todo esse círculo, né? Esse círculo não, né? Essa esfera. Agora, se você mastigar, mano, toda essa superfície, tipo, você vai aumentar a superfície de contato dela, né? Então, vamos supor que você amassou, ela vai virar uma pizza e, tipo, tudo aquilo ali vira superfície de contato. Isso facilita os processos enzimáticos que vão quebrar aquele alimento, né? E, enfim, vão fornecer aí nutrientes para nós. A boca, ela também avalia o alimento, né? Então, se algo for muito amargo, geralmente amargo não é bom, né? Vocês sabem muito bem que amargo geralmente não é bom. Isso geralmente quer significar o quê? Muitas vezes venenos são amargos, né? Então, é uma forma da gente saber, tipo, vou não comer, né? É sobre avaliar o alimento, tá? Então, por isso que a gente tem um paladar. E também se compensa, né? Então, o açúcar, o doce, ativa aí recompensas no nosso cérebro que estimulam a gente a comer coisas mais doces, né? Hoje a gente está muito acostumado a comer coisas doces, né? Tudo muito fácil de conseguir, mas durante a evolução, coisas doces são relativamente raras e são recompensas muito boas, né? Então, mel, né? Encontrar mel na natureza, né? Encontrar frutas, essas coisas, são uma grande fonte de energia rápida, né? E que valem a pena aí para o cérebro que prefere esse tipo de alimento, tá? De nutriente. E aí temos algumas enzimas na boca que permitem que a gente saiba se a gente está comendo algo doce, né? Então a amilase,
né, é uma enzima, ase quer dizer quebra, né, então uma enzima que quebra o amido, né, e faz com que a gente perceba aí a presença das maltases, da maltose, tá? Maltose, glicose, que vão aí ser importantes para a gente ver, tem amido, é doce, então nosso cérebro vai interpretar. Amido a gente não sente o gosto, tá? A gente só sente o gosto de substâncias bem pequenas, né? E aí o pH é 7, tá? O pH neutro. Aí eu ia falar da epiglote, né? Infelizmente o GIF não está funcionando, mas a epiglote é essa regiãozinha aqui. Ao se alimentar, né? Isso aqui é um bolo alimentar. Ao engolir isso aqui, né? A epiglote vai fazer o quê? Ela vai abaixar, né? Impedindo que esse bolo passe para o sistema respiratório e vá direto para o esôfago, tá? Aí o estômago, né, tem a função de digerir a maior parte dos alimentos, tá? Então, tá aqui, né? E é onde ocorre principalmente as quebras, tá? Então temos aí a pepsina, né, que é a principal enzima que quebra proteínas, né? Então a maior parte das proteínas são quebradas já no estômago, né? E o pH é ácido, né? Então aqui o pH eu coloquei pH 3, tem gente que fala pH 2, né? Mas o estômago ele é ácido, né? Tem um alto índice de prótons, de H+, tá? Aí depois do estômago nós temos o duodeno, e o duodeno é uma parte do intestino delgado, né? E a gente destaca ele essencialmente por causa que ele é uma região que recebe os sucos pancreáticos, né? E os sais biliares, a bile da vesícula biliar, tá? E é aqui que ocorre a neutralização do pH. Então você tinha um pH 7 na boca, foi para o estômago. No estômago o pH diminuiu, né, ele ficou mais ácido, e depois do estômago, né, ele tem que ser neutralizado. Então isso ocorre aqui já no duodeno. E aí, destrinchando um pouco mais. Então a bile, né, então temos aqui ó, a vesícula biliar, né, que é uma parte do fígado, né? É um derivado do fígado, na verdade, que vai conter a bile, né? E a bile, né, ela é um líquido que apresenta os sais biliares. O que são os sais biliares? Os sais biliares são substâncias emulsificantes, são como se fossem detergentes que vão aí permitir que a gordura seja fique solta, né? Então, qual o grande problema? Quando você se alimenta, né? Na verdade, não quando você se alimenta, mas vocês já tentaram misturar gordura e água, né? Óleo e água. Não se mistura, né? Então, isso faz com que seja muito difícil de absorver esse nutriente, né? Os óleos no meio que é essencialmente líquido, né? Então, os sais biliares, né? Esses emulsificantes, eles são importantes para isso. Então, ao invés de você ter tipo umas bolotas de óleo no seu intestino, com os emulsificantes, tudo fica relativamente homogêneo, né? E permite uma melhor absorção, tá? Então, é importante ressaltar que a bile não tem enzimas, tá? Só emulsificantes. E em seguida nós temos o pâncreas. O pâncreas é importante mencionar que ele é um órgão duplo, né? Então, eu vou falar da parte hormonal dele em outro momento, na aula de hormônios, mas aqui nós vamos focar nas enzimas. Então, ele produz enzimas que vão aí ser excretadas, né? Elas vão ser... Excreta não é o nome correto, mas elas vão ser liberadas aí no duodeno, né? E as principais são, então, a amilase. Então, todo o amido que não foi quebrado na boca vai ser quebrado agora. As lipases, então, as gorduras vão ser quebradas, né? Algumas. E a tripsina. Então, todo carboidrato não. Toda proteína que não foi quebrada no estômago, ela vai ser quebrada agora no duodeno, tá?
é um processo seguinte de digestão. E aí, por fim, a gente chega no intestino delgado, que é onde de fato ocorre a absorção dos nutrientes. Então, você foi pegando aqueles blocos gigantescos de nutrientes, né, amidos, proteínas, né, lipídios, tudo mais, né, você foi passando, eles foram passando por processos enzimáticos que vão quebrando até os menores blocos que a gente conhece. Então, as proteínas estão sendo quebradas no quê? Estão sendo quebradas em aminoácidos. Né? Também a gente tem que lembrar do RNA, do DNA, também existem enzimas, né, tanto no estômago quanto aí no duodeno, que vão também quebrar RNA, DNA em suas partículas menores. Então, é como se fosse um grande Lego que vai sendo desmontado no nosso intestino para que a gente consiga absorver aquela menor partícula que existe para que a gente consiga montar o nosso próprio corpo. Tá? Então, o, sempre esqueço o nome do outro professor. Mas o Cláudio, ele deve ter conversado isso com vocês. Existe um código universal, não só em relação ao código genético, mas também em relação às bases da vida, né? Quais são essas três bases, né? Os aminoácidos, os açúcares e, e os lipídios. Tá? E aí aqui ocorre a absorção dos nutrientes e é importante ressaltar, né, como é importante a função. Então, o intestino delgado ele vai apresentar vilosidades. Então, ó, aqui cortou o intestino no meio e repara que tem tipo como se fossem uns dedinhos aqui. Se vocês olharem nessa imagem, talvez fique mais evidente. Tem como se fossem uns dedinhos de luva, assim, né? Então, para que serve isso aqui? Isso daqui aumenta a superfície de contato. Então, se você tem um intestino delgado pequeno, né, faz com que num espaço pequeno, né, você consiga ter a maior eficiência possível de absorção, porque você tem muita superfície de contato. Né? E aqui você tem as microvilosidades. As microvilosidades, elas vão estar presentes nas células. Então você tem esses dedinhos, né? E dentro desses dedinhos você tem as células aqui. E nas células tem microvilosidades ainda, então aumentando ainda mais a superfície de contato. Então o intestino delgado é extremamente não só eficiente, né, mas ele é especializado em absorver os nutrientes. Entre o intestino delgado e o intestino grosso, na verdade não é uma parte, mas o apêndice, ele é um apêndice do intestino grosso, tá? Então o intestino delgado vai desembocar aqui no intestino grosso e tem tipo uma reentrância, né, um fundo cego aqui, onde fica o apêndice. E até então ele era considerado um órgão vestigial, que a gente observa em outros animais, mas que a gente não enxergou nenhuma função no nosso, né? Ele é muito mais desenvolvido em animais que são considerados ruminantes, isso porque o apêndice está associado com a retenção de bactérias que fazem digestão da celulose e permitem com que esses animais consigam mais nutrientes de fontes de alimento vegetais. Né? Só que no nosso caso, né, alguns anos atrás, a gente descobriu que ele tem uma importância para o sistema imune. Né? Então, é um local em que ocorre o treinamento dos glóbulos brancos, né, para saberem aí quais são as bactérias benéficas, maléficas, né? E de fato entrar em contato com as bactérias, né? Onde rola uma espécie de treinamento e também é um local em que você tem uma reserva de bactérias, né? Então, você foi lá e teve uma diarreia. Tudo que você tinha de flora intestinal vai embora, né? E o apêndice ele tem meio que essa importância aí de repovoar o intestino. Tá? Aí o intestino grosso, né, depois do apêndice aqui, ó, o intestino grosso, ele vai fazer a absorção de água, né? Então você tinha tipo um líquido mesmo, né, que foi aí absorvendo os nutrientes, sendo mexido, mexido, mexido. E aí depois quando ele fica pobre de nutriente, o que falta é formar o bolo fecal, né? E o bolo fecal é formado ao absorver a água, né? E depois, no fim, a gente tem o reto, que vai aí armazenar as fezes, tá? E vamos lá, a nossa última parte é o sistema excretor. Qual a função?
eliminar substâncias nocivas, né? Então, temos aí a amônia que a gente produz, né? Na verdade, não é a amônia, é a ureia que a gente produz, os sais, né? Tudo aquilo que está em excesso do corpo, né? A gente libera também aí algumas células mortas, tá? Então, esse corpo, né? É através aqui do sistema excretor que a gente excreta as coisas. Então, nada sai pelo ânus, né? Ânus é sistema digestório, tudo aquilo que a gente se alimentou e não conseguiu absorver, né? Agora, por exemplo, se você tem alguma coisa do seu corpo que você precisa eliminar, isso vai sair pelo sistema excretor, né? Pelos seus rins. E aí, quais são suas partes? Rins. Dentro dos rins temos os néfrons, né? Aí temos aqui, ó, os uréteres. Então, os rins vão fazer a filtração, produzir a urina, e a urina vai ser direcionada através do uréter até a bexiga, e então vai sair pela uretra, tá? Então, a função da bexiga é armazenar essa urina, né? E a função dos rins, a função do uréter e uretra é direcionar essa urina, né? E os rins é fazer a filtração. E aí vamos explicar como é que acontece. Então aqui temos um rim cortado no meio, um rins, e aí chega aqui, ó, sangue arterial. Chegam as artérias, né? E aí essas artérias vão se diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar e formar os capilares, né? E aí aqui que você vai ter os nossos glomérulos, né? Os nossos néfrons. E como é um néfron, né? Então aqui, ó, chega o sangue arterial, né? E ó, ele tem umas reentrâncias aqui, né, na cápsula de Bowman, né, e é aqui que vai ocorrer a filtração. Então, parte do líquido, né, presente no sangue vai passar pelo glomérulo ali e chegar no néfron. E esse líquido, ele vai passando aqui, né, ele vai sendo direcionado, e em um momento chegamos na alça aqui. Essa alça, o que ela faz? Você tinha um líquido que é basicamente um plasma, ele é muito parecido com sangue, exceto pela questão de que ele não vai apresentar as partes sólidas. Isso daqui é plasma até então. Só que a gente não quer eliminar plasma, né? A gente quer eliminar aquilo que é ruim para o nosso corpo. Então, basicamente, quando chega nessa alça aqui, o corpo ele vai reabsorvendo, né? Não néfron, né? Ele vai reabsorvendo tudo aquilo que o corpo precisa. Então ele reabsorve água, ele reabsorve sais, ele reabsorve, que mais? Açúcares, né? Tudo aquilo que o corpo precisa, né? E aí ele concentra aqui substâncias que ele não quer, ureia, sais, né? Tem que ter sempre um pouquinho de água, né? E aí então depois dessa alça aqui a gente já tem urina, né? Então antes é um plasma, depois é urina, só aquilo que que o nosso corpo não quis. Só que, né, a gente tem alguns problemas aí relacionados aos rins, né? Um deles, não vou falar primeiro do problema, né? Vou falar da regulação hormonal. Então, como é que a gente sabe se vocês já devem ter sentido que a urina de vocês estava forte, né? E por que ela estava forte? Ah, porque eu não tomei água. Então, como é que o corpo sabe que eu não tomei água e faz uma urina mais forte ou mais fraca? Bom, isso quem regula é o hormônio antidiurético, né? A gente vai falar mais disso na aula de hormônios, mas existe uma regulação hormonal. Então, seu corpo percebe se a concentração de água, não a concentração de água não, mas a quantidade de água tá boa ou ruim, né? E através disso ela libera esse hormônio antidiurético que vai segurar. Então, quanto mais hormônio antidiurético quer dizer anti, né, contra a diurese, então liberação de água, né, a perda da água. Então ele vai segurar a água. Quanto mais hormônio diurético, mais água prende. Então, nesse momento aqui, ó, de reabsorção da água, com o hormônio antidiurético ele vai puxar mais água, né? É isso que ele vai fazer. E quando você puxa muita água, acaba concentrando mais, você tem uma urina mais forte, né? Mais concentrada. E isso pode ser problemático, né? Porque vocês já devem ter visto em química que existe um limite para a saturação dos líquidos, né? Então, depois de uma certa densidade, né? Não uma densidade, mas depois de um certo grau de saturação, começa a precipitar, né? Então,
o líquido, o soluto não se dissolve mais, né? E isso pode fazer com que crie núcleos, né, de formação de pedras, né? Então, o fato de você beber pouca água pode fazer com que você tenha aí problemas, né, renais. Existem questões genéticas também, não vamos dizer que só tomar água, né? Existem pessoas que têm predisposição e tudo mais, mas isso só faz com que essas pessoas tenham que ter mais cuidado ainda com ingestão de água, né? E cuidado com os rins, em ir em nefrologistas, por exemplo, tudo mais. Tá? E aí, por fim, é interessante falar de diabetes, né? Por que, que a gente diagnostica a diabetes pela urina, sendo que o nosso corpo reabsorve o açúcar que está presente aí nos néfrons? A diabetes ela funciona da seguinte forma: você tem uma certa quantidade de proteínas que são capazes de recuperar o açúcar que está presente ali na alça, né? Vou voltar aqui para a alça. Então, existe um limite da taxa de absorção de açúcar nessa alça. Na diabetes, o que acontece? Você tem tanto açúcar no sangue que a alça ela não consegue reabsorver todo o açúcar de volta. Então isso faz com que o açúcar passe aqui, né? E isso faz com que você tenha uma urina que contenha glicose, né? Então a diabetes a gente meio que compreende dessa forma, né? Então você percebe que a pessoa tem diabetes assim também. E é isso, gente. Uma boa aula, bons estudos, né? Dê uma olhada no resumo. E qualquer dúvida, chama a gente, tá? E agora, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar alguns outros teminhas, né? Próxima aula, se eu não me engano, é sistema sanguíneo e sistema imune. Depois, sistema hormonal é importante e sistema reprodutor. Esse vai ser o nosso foco, né? Existem outros sistemas que são importantes da gente trabalhar também, mas caem menos, então a gente vai trabalhar naquilo que é mais, que cai mais, tá? Então é isso, gente. Abraço.